Olá, meus amigos, minhas amigas, salve, salve! A lição de Jó, a grande lição de Jó, aquele personagem do Antigo Testamento da Bíblia. Jó, né, conforme a gente lê lá na Bíblia, era um homem justo, temente a Deus. E aí houve uma aposta no céu, está lá na Bíblia. Uma aposta entre Deus e Satanás. E Satanás falou para Deus que Jó tinha tanta fé, né, no Altíssimo, porque ele tinha uma vida cheia de bênçãos. E que se Jó perdesse tudo, ele se voltaria contra Deus. E aí Deus permite que Satanás tire dele os seus bens, rebanhos, servos, e que os seus 10 filhos morram, e depois ele perde, o próprio Jó perde a saúde. E a esposa, né, pede para Jó para que ele amaldiçoe Deus e morra. Nesse meio tempo vem 3 amigos para consolá-lo. Mas eles acabam até acusando de ter pecado e merecer todo esse sofrimento pelo qual ele estava passando. Mas Jó se recusa a amaldiçoar Deus, mas pergunta a Deus: por que todo esse sofrimento se eu sempre fui um homem íntegro, cheio de fé? E após longo debate com os amigos, a gente lê lá na Bíblia, Deus se manifesta a Jó, mostrando o seu poder e a sua sabedoria na criação do universo. E Jó reconhece a sua insignificância perante o Criador e se arrepende de ter duvidado. E com a fé provada, Deus dá a Jó o dobro de todos os bens que ele perdeu, e ele tem 10 filhos, né? Nascem-lhe 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, né? 3 filhos homens e 3 filhas mulheres. E Jó, a gente lê na Bíblia, ele vive mais 140 anos, vê a sua descendência até a 4ª geração, né? Netos, bisnetos, tataranetos, e ele morre velho e satisfeito. Tudo isso está no Velho Testamento da Bíblia. Sueli Albano escreve no jornal Correio Fraterno, de janeiro e fevereiro de 2018, que a história de Jó nos faz refletir sobre o porquê do sofrimento, né? As causas dos sofrimentos, a capacidade de aceitação ou revolta. E no tempo de Jó, o que se divulgava era a doutrina da retribuição. O que é a doutrina da retribuição? Os homens, mulheres, seriam premiados ou castigados ainda nesta vida, antes de morrer. Eles nem pensavam na vida pós-morte. E Jó, ele também estava confuso, porque tantas pessoas ímpias, né, impiedosas, malvadas, partiram da terra, morreram, sem pagarem as suas dívidas, sem terem sofrido. Alguns, lá no tempo de Jó, diziam que a punição recairia sobre os filhos desses ímpios. Mas Jó não concordava com isso, que a punição viria para os descendentes. E Jó também não concordava com a ideia da época de que Deus é a imagem e semelhança do homem. Deus é poderoso, mas é indiferente, é vingativo, igual os homens. E aí Jó sofreu muito, muito. E ele vendo, né, que o quanto ele era insignificante diante da criação do universo, Jó percebeu que Deus é amor. E escreve a Sueli Albano:
mesmo sem compreender racionalmente as causas do seu sofrimento, porque a explicação viria a seu tempo, através da doutrina espírita, muitos séculos depois. Naquele tempo, muito antes de Cristo, né, não havia todo esse entendimento. Então, mesmo sem compreender racionalmente as causas do seu sofrimento, Jó sentiu-se profundamente amado pelo Criador e fortalecido em sua fé, para enfrentar com perseverança todas as adversidades, né, que nos chegam dia a dia. Hoje nós temos a doutrina espírita, nos ensinando que somos espíritos imortais, que já passamos por muitas encarnações, a justiça divina é perfeita, existe a lei de ação e reação, tudo que a gente planta, a gente colhe, e que estamos sempre evoluindo rumo à perfeição. A doutrina espírita esclarece o porquê e o para quê do sofrimento e consola. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Estamos resgatando as dívidas do passado, os nossos erros, nossos equívocos, e estamos nos libertando das nossas imperfeições morais, estamos evoluindo rumo à perfeição. E a perfeição são as bem-aventuranças, né? Então, bem-aventurados os aflitos de hoje, porque serão consolados amanhã. Amanhã, no futuro, né? Mais ou menos distante. Amigos queridos, agradeço a todos que estão aqui conosco. Até a próxima.